Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito dos bastidores do Clube do Remo que estão pegando fogo. Reunião do Condel adiada, que iria tratar das contas do ex-presidente Fábio Bentes, e hoje também um pedido de afastamento do presidente Antônio Carlos Teixeira. Será que isso pode dar em alguma coisa? A gente vai explicar para vocês os detalhes dessa história nesse vídeo. Fala também sobre a preparação da equipe azulina para o confronto do próximo sábado contra a equipe do Sampaio Corrêa, estreia de Rodrigo Santana no comando técnico azulino. E vamos falar também sobre o mercado da bola. Que história é essa de um lateral barra meia experiente do futebol brasileiro está chegando no Clube do Remo? Tem chances disso acontecer? A gente vai explicar para vocês nesse vídeo. Antes, já peço muito que você deixe o like, é muito importante para que esse conteúdo chegue no máximo de azulinos no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei. Entrou no vídeo, deixou o like, é muito importante, porque assim o nosso conteúdo vai chegar para mais e mais torcedores do Clube do Remo. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Gemista. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo que tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. Noite de Libertadores da América e vários campeonatos pelo mundo, você pode profetizar pegando a câmera do celular, apontando para o QR Code na tela, acessando o link na descrição, utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Bet Nacional, a Bet do Brasil. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo em Belém e nos jogos fora de casa. Você pode assistir as partidas lá no espaço que fica na Vila Container, número 62, e claro, saboreando o melhor chopp do Pará com a galera da Araguaia Cervejaria. Bom, pessoal, eu queria conversar com vocês primeiramente sobre essa situação caótica que o Clube do Remo está vivendo nos seus bastidores. Politicamente falando, né, mais do que nunca o clube está fervendo, como antigamente, né, acontecia ali no início da última década, até o final ali, no ano de 2018, o Remo vivia realmente um turbilhão politicamente falando, né? E nos últimos anos aí, com os resultados não acontecendo dentro de campo, também internamente o clube começou, né, mais do que nunca a fervilhar nos seus bastidores. Até porque vários grupos políticos ficam se movimentando em busca, lógico, né, de chegar ao poder máximo do Clube do Remo. E nos últimos 5 anos, vocês sabem que o grupo que vem dominando o Clube do Remo é o grupo que o Fábio Bentes era o líder, né? Ele era o presidente da última gestão, indicou o atual presidente Antônio Carlos Teixeira para o cargo, e esse grupo político que o Fábio colocou lá dentro, né, que ele conseguiu virar presidente em 2018, vem tomando conta do que é o clube hoje, e a oposição, de uma certa forma, tenta aí fazer frente, né? Pois é, ontem, lá na sede social do Clube do Remo, iria acontecer justamente a votação para a aprovação das contas do ex-presidente Fábio Bentes, tá? Entretanto, por conta aí de um pedido, tá, feito pela diretoria azulina de futebol, né, o presidente, os vices e tal, eles negaram, né, participação nessa reunião, e o Fábio acabou aí, digamos que, adiando também essa sessão por conta de supostas ameaças feitas na internet. Inclusive, os dirigentes foram na delegacia e prestaram boletim de ocorrência, tá? Isso, inclusive, revoltou parte dos conselheiros que estavam ontem na sede social. Inclusive, muita gente me mandou mensagem, né, para atualizar sobre essa situação. Recebi algumas fotos de alguns conselheiros que estavam ontem na sede. Alegaram também que a sede estava trancada, e não estavam deixando os conselheiros entrar lá na sede social. O salão onde acontece a reunião do Condel também estava trancado. Enfim, foi uma grande confusão. E esses conselheiros não queriam adiar essa reunião do Condel, tá? Que vai ser remarcada aí. E, inclusive,
nos bastidores já estão dizendo que esse adiamento, na verdade, foi uma manobra do Fábio Bench para adiar aí e meio que aglutinar apoio para que as suas contas sejam aprovadas. Tá? Digamos que seria uma manobra política do Fábio para que as suas contas fossem aprovadas. Pois bem, e hoje, galera, agora há pouco, né, quase no final da tarde, saiu aí um pedido, né, protocolado por um conselheiro do Clube do Remo pedindo o afastamento do atual presidente do CODIR, Antônio Carlos Teixeira Tonhão, alegando gestão temerária. Eu vou ler para vocês, inclusive, aqui esse documento que foi solicitado pelo Fábio Pinheiro da Silva, que é conselheiro do Clube do Remo. Ele alega gestão temerária e também ele alega que o Tonhão infringiu o artigo 52 do Estatuto do Clube do Remo, onde, segundo o conselheiro Fábio Silva, né, Fábio Pinheiro Silva, o Tonhão teria atrasado, tá? Teria atrasado aí a questão burocrática de entrega aí da prestação de contas do seu primeiro semestre, né, digamos, de mandato. Né? Ele teria atrasado essa situação de entrega da prestação de contas do primeiro semestre da gestão. Além também, tá, do atraso salarial, especialmente falando dos jogadores profissionais do futebol do Clube do Remo, também na temporada de 2024. E conforme o documento também aqui que eu vou ler para vocês, essa parte em que diz sobre a gestão temerária, conforme medida provisória número 671/15, define os atos de gestão temerária ou irregular como aqueles praticados por dirigentes esportivos que revelem desvios de finalidade na direção da entidade ou gerem risco excessivo e irresponsabilidade para o seu patrimônio. Diante de todo o exposto, solicito que se cumpra o que manda o Estatuto do Clube do Remo e aplica-se as penalidades cabíveis. Então, esse pedido foi protocolado e a mesa ainda vai aprovar, né? A mesa lá do Condel que avalia essas situações ainda vai precisar aprovar para que entre em votação. Caso o Tonhão seja afastado, caso o Condel decida pelo afastamento do Tonhão, ele poderá ficar de 5 a 15 anos sem poder concorrer a nenhum tipo de eleição no Clube do Remo. Smith, mas o Tonhão saindo, o Fábio Bentes assume a presidência por ser o presidente do Condel? Não. Quem assume são os seus vice-presidentes, tanto o Glauber Gonçalves quanto também o Milton Campos. Até porque o Condel ele serve como se fosse uma Câmara dos Deputados, né? E o CODIR é como se fosse o poder executivo de um país, como se fosse o presidente da República. E quando o presidente é impeachmentado, digamos assim, quem assume é o seu vice, e não o presidente da Câmara dos Deputados. A não ser que o vice não possa assumir, aí sim passa para o poder legislativo, ou então, em alguns países, é convocada uma nova eleição. Então, até o momento, essa é a situação envolvendo esse pedido de afastamento do Antônio Carlos Teixeira, e aí também vai depender, é claro, da força política que o Tonhão tem dentro do Condel. Vocês sabem que o Fábio ele saiu do CODIR e foi eleito presidente do Condel por conta da sua força ainda lá. Né? Então vai tudo depender aí dessas conversas, né, dessas movimentações nos bastidores do Clube do Remo, que vocês sabem que sempre está fervilhando. Então, até o momento, são essas aí, né, as atualizações. O fato é que ontem à noite, os grupos de WhatsApp, as redes sociais pegaram fogo com essa reunião adiada aí do Conselho Deliberativo, que iria, né, avaliar as contas do ex-presidente Fábio Bentes. Bom, o Remo está passando uma crise gigantesca dentro de campo, fora dele também tem toda essa questão aí de bastidores pegando fogo, mas a gente precisa focar no próximo jogo da Série C também, que será diante da equipe do Sampaio Corrêa. Aliás, o Remo vai ter que quebrar uma escrita, né? Há mais de 20 anos que não vence Sampaio e há quase um ano que o Remo não vence fora de casa. A última vitória foi contra o Pouso Alegre, de Minas Gerais, no dia 17 de junho do ano passado. Quase um ano que o Remo não vence fora de casa. E esse jogo contra o Sampaio é um jogo muito perigoso, porque vocês sabem que o Sampaio não venceu na competição ainda, e o Remo adora fazer isso, né? Ressuscitar defunto nas competições que participa. Esse vai ser o jogo de estreia do técnico Rodrigo Santana, tá? Que deve ter
o retorno aí do Bruno Bispo, do próprio Jaderson, que estão voltando de contusão. Não vai ter o Sheldon, eu digo que até um reforço também, porque foi expulso no último jogo, né? E tem a possibilidade também do retorno do meia Matheus Anjos, tá? E claro que durante a semana a gente vai estar conversando com vocês aqui sobre a provável escalação do Clube do Remo. Algumas escalações rodam aí nos grupos de WhatsApp, mas pô, terça-feira ainda, né? É um pouco cedo para dizer qual é a formação com que o Remo vai entrar em campo. Creio que ali para sexta-feira a gente vai ter um time definido para trazer aqui de informação para vocês. O certo é que o Remo precisa entrar com uma outra postura, organizado dentro de campo, para ter chances de voltar do Maranhão com pontos e seguir aí nessa luta para deixar as últimas posições da Série C do Campeonato Brasileiro. Bom, agora falando sobre as atualizações do mercado da bola. Vocês sabem que o Remo precisa ir no mercado contratar jogadores, precisa se reforçar de verdade, não trazer só por trazer. Ontem, inclusive, vocês viram aqui no canal, o Remo anunciou a contratação do lateral direito Diogo Batista, um jogador de 20 anos, praticamente formado na base do Coritiba, que só jogou por lá, né? E com pouca experiência. Então chega como se fosse uma espécie de aposta para lateral direito depois da contusão do Thales. E vocês estão vendo que o Vidal está sem um pingo de condições de jogar com a camisa do Clube do Remo. E tem também o Cadu por lá, atleta da base azulina. Tem também a situação envolvendo o lateral esquerdo Roberto e também o William Barbie. Sobre esses dois jogadores, eu fiquei sabendo que a situação deles ficou um pouco mais distante. O Roberto teria até uma situação de que ele nem tinha sido oferecido ao Clube do Remo, tá? Então ficou numa questão aí apenas de especulação. E o William Barbio chegou para mim uma informação de que a esposa dele não aprovou a vinda dele para Belém. Vocês sabem que isso acontece no futebol. Então, nesse momento, a situação é essa, tá? De que não progrediu a conversa com esses atletas. E surgiu, na verdade, já tinha surgido há uns 2, 3 dias atrás, mas era especulação, eu nem quis trazer no canal, mas por conta aí de outras pessoas, inclusive da imprensa, começaram a falar sobre isso. A gente vai trazer aqui sobre o nome do Apodi, lateral direito, né, barra atacante, barra meio, um jogador polivalente, muito conhecido do futebol brasileiro, muito rodado, Vitória da Bahia, Chapecoense, Goiás, Ponte Preta, CSA, sabe, Sport Recife, Ceará, enfim, é um cara muito rodado, é um bom jogador, sempre foi um bom jogador o Apodi. Hoje tem 37 anos, 37 anos, está na fase decrescente da carreira, né? E atualmente ele está na equipe do Vila Nova, lá de Goiás, e não vem sendo tão aproveitado assim, apesar de que nesse ano de 2024 ele já realizou 19 jogos, fez um gol e deu uma assistência, tá? No ano passado, pelo Goiás, por exemplo, ele fez 33 jogos, 5 gols e uma assistência na Série A do Campeonato Brasileiro. Pois bem, inclusive o Tomazão, né, trouxe a informação também no seu canal, na tarde de hoje, e a informação que eu recebi é que o salário do Apodi é um empecilho. É um empecilho para que ele possa fechar com o Clube do Remo, porque ele ganha aí na faixa dos 3 dígitos, né? E o Remo, vocês sabem que está aí com os cofres vazios, segundo o presidente Antônio Carlos Teixeira, e uma contratação dessa cara ficaria, digamos assim, inviável, né, nesse momento. Muito se falava, né, sobre o Germano, meio-campo que era da Tuna, que estava lá no futebol gaúcho depois que terminou o Campeonato Paraense. E o Águia de Marabá anunciou hoje a contratação do Germano, né? Então vai reforçar o Águia aí também na Série D. E para muitos remistas, o Germano cairia como uma luva nesse atual time do Clube do Remo, mas vai ficar para uma próxima oportunidade. Inclusive, fiquei sabendo que o Remo nem foi atrás do jogador para tentar algum tipo de situação de contratação, tá? Então essas são as atualizações nesse momento sobre o mercado da bola do Clube do Remo. Qualquer tipo de novidade a gente vai estar trazendo as atualizações, tanto aqui no canal quanto também nas nossas redes sociais. Beleza? Galera, antes de encerrar esse vídeo, só trazer o recadinho aqui da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde, com estágio encaminhado para o mercado de trabalho e a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. Entre em contato nas redes sociais, no WhatsApp da DNA, conheça os cursos disponíveis e também as condições para mudar de vida. O recado também
da Estileira Bonés. Para você que quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chave Gemista, entre em contato lá com a Estileira, faça o teu orçamento, que tem condições especiais também para quem segue aqui o canal. E o recado também da Vilhena Contabilidade, onde você nem precisa sair de casa para ter os serviços de contabilidade, prestação aí de declaração de imposto de renda. Está chegando ao fim o prazo, daqui a 3 dias, né? Encerra o prazo. Também você pode emitir notas fiscais para receber pagamentos e também a criação do teu CNPJ/MEI, sem precisar sair de casa, entrando em contato com a galera da Vilhena Contabilidade. É isso, galera. Eu queria muito que vocês comentassem os assuntos desse vídeo, desse a opinião de vocês, principalmente sobre essa questão política do Clube do Remo. Vocês acham que vai dar em alguma coisa isso? Pois é. Deixa o like de vocês, verifique a inscrição e compartilhe com seus amigos, que em breve a gente retorna para falar mais sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto, valeu!